Deus abençoe a todos na paz, na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o seu coração, o meu coração. Que Deus abençoe as nossas vidas na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho antes de nós abordar o assunto que nós vamos abordar, que nós vamos falar. Se inscreva no canal, ative o sininho. É preciso o sininho estar ativado para que você receba todas as nossas mensagens e não perca nenhuma de nossas mensagens. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu quero falar a respeito do ex-bispo Renato Suede, né? O bispo Renato Suede, em 1996 para 1997, aproximadamente, entre 95 a 96, 97 mais ou menos, 96, o bispo Renato Suede se desligou da Igreja Universal. Por motivo, não me leva a falar, não me leva a comentar. O que eu quero falar? Quando o bispo Renato Suede se desligou da Igreja Universal, a Igreja Universal, ou melhor, o bispo Edir Macedo proibiu de tocar alguns hinos ou os hinos do Renato Suede dentro da igreja, né? E quando a Igreja Universal proibia de tocar hino do Renato Suede na igreja, a igreja tocava o hino do Padre Zezinho dentro da igreja, Roberto Carlos dentro da igreja e de outros cantores, né? Porque quando a gente se desliga de lá, a gente é visto como excluído do reino de Deus. A gente é visto como excluído, né? E aí eu quero abordar um assunto que esse dia eu vi o bispo Renato Suede, ex-bispo Renato Suede, falando, né? Que não tem nada contra a Igreja Universal. Eu tenho. Se o senhor não tem, bispo Renato, por que o senhor saiu lá? O senhor ainda disse assim, não, a obra é de Deus. Eu, de forma nenhuma, eu ia abandonar uma obra de Deus que eu estou ligado. Jamais eu ia abandonar. Então, como é que a obra é de Deus e o senhor saiu de lá? Como é que a obra é de Deus se o senhor se desligou de lá? Como é que lá a obra é do Espírito Santo com tantas coisas pecaminosas lá dentro? Tantas pessoas que chegam lá pedindo um prato de comida, como eu já presenciei, e o pastor sentado na mesa, sentar na mesa comendo, almoçando, e mandar dizer para o morador de rua ou um viajante: não tem comida. A comida é a palavra de Deus. Como é que uma igreja dessa, Renato Suede, a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. Então, quando o senhor saiu de lá, chamaram o senhor de endemoniado, de um bispo caído, de um bispo adúltero. Essa obra é de Deus? Então o senhor é tudo isso mesmo? Então nós temos que aprender, meus irmãos, o que é a obra de Deus, a obra do Espírito e uma empresa gananciosa por poder aquisitivo, né? Após, bispo Renato, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu tenho muita coisa contra a Igreja Universal. Muita mesmo. Contra ela e contra outras, como a própria Igreja Mundial. Eu tenho contra. Aliás, não contra a prática da igreja, mas contra os ensinamentos pecaminosos, gananciosos. Aliás, o senhor sabe, Renato Suede, que essas igrejas não pregam a salvação. Essas igrejas não estão preocupadas com o povo. Sabe por quê? Os bispos e os pastores oram para o povo prosperar? Porque fica na intenção que o povo prosperando, eles também vão prosperar.
Eles estão preocupados se o povo vai prosperar. Se fosse, eles não tomariam tudo que o povo tem. Se eles estivessem preocupados com a prosperidade realmente do povo, eles não estavam preocupados em tomar tudo que o povo tem. Eu já vi pessoas perder tudo, entregar tudo. Ah, não, aí tem uns engraçados na internet que dizem, não, mas deu porque quis. Não. Você já foi de lá, já? Acho que não. Quando você tem que não dar, você é visto como um fracassado na fé. Você é visto como uma pessoa que não tem fé. Você é visto como uma pessoa fraca. E aí você é excluído do meio daquele povo. Você é isolado. Você concorda com isso? E aí as pessoas, por não querer ficar isolado, abandonado, jogado para escanteio, terminam o quê? Doando tudo que tem. Né? Preste atenção. Aí o senhor diz, bispo Renato, eu chamo o senhor de bispo porque é respeito, eu vejo o senhor como bispo. Mesmo quando o pastor cai ou faz alguma coisa errada, se desliga, continua sendo pastor. Davi, ele continuou sendo rei depois que pecou. Só estava ali sendo tratado por Deus. Ficou ali isoladinho um pouco para ser tratado. Mas não deixou de ser rei. Então, bispo Renato, eu quero que o senhor entenda que se lá a obra é do Espírito Santo, então o senhor está muito mal. Porque de maneira nenhuma eu ia me desligar de uma obra do Espírito Santo. Você que está me assistindo, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe. E você que diz que eu estou mentindo, quem está mentindo é você. Você sabe que eu estou falando a verdade. Né? Lá você chega para pedir uma cesta básica, você vai perder seu tempo. A não ser tempo de política, tempo de eleição. Um dia, eu de vez em quando eu trabalhava fazendo obra social, dando cesta básica na Universal. Sabe o que um pastor me falou? O pastor falou assim, não, o senhor não vai ficar aqui não, na Universal não. Eu falei, por quê? Porque o senhor tem muito amor. Puxa, então, a Bíblia diz que Jesus é amor. Né? E aí? É complicado, né? Então, eu não vejo, Renato Suete, bispo Renato, a Igreja Universal como uma obra de Deus. Não vejo. Por que eu não vejo? Olha o que eles pregam e olha os princípios de Jesus e dos apóstolos. Você vai ver se realmente a obra lá é de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Amém. Deus abençoe.